Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Freudcast. Lembrando que se você tiver uma história interessante para contar pra gente contar aqui, você vir no nosso podcast, ou se você quiser ter o seu próprio podcast, ou se você tem uma empresa que quer anunciar ela aqui com a gente no podcast, é só entrar em contato com a produção da BHD que está aqui embaixo, tá bom? Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está acompanhando a gente aqui, independente do momento que você esteja acompanhando. Para quem viu o episódio anterior, vai entender por que eu mudei o bom dia, boa tarde, boa noite. É só você correr lá e procurar para maratonar os nossos bate-papos. Antes de tudo, como sempre, está aqui, ó, As Infâncias que Vivi. Esse aqui é meu livro, que eu lancei esse ano, que eu conto histórias que eu vivencio desde 2008 na Justiça Infanto-Juvenil. São histórias marcantes, fortes, mas bem tranquilas de ler. Então, se quiser, tá na Amazon, basta me procurar também no Instagram, a gente dá um jeito, quem mora na Grande Vitória, tá indicado, meu merchan. E hoje, o nosso bate-papo é sobre compaixão, sobre amor, sobre gentileza, sobre empatia, sobre comportamento humano de uma forma geral. Eu tô aqui com a Silvia Dutra, seja bem-vinda. Bem-vinda. Vou te deixar te apresentar, dar suas cartas pra gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Um pouco nervosa, né? Porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Meu nome é Silvia e eu venho de uma família mineira, né? E a minha experiência de vida toda que venho trazer aqui e foi aonde a Seja, né? Que é a empresa, a marca que eu estou começando a divulgar. O Instagram vai começar a funcionar dia 20 de setembro, né, para falar das experiências de vida que eu tenho, e através dessas experiências, o que mais me trouxe vontade de fazer foi essas experiências ajudarem as pessoas de alguma maneira, né? Então, através de uma conversa minha do Vinícius sobre essas situações de vida, né, eu acabei enviando para ele uma palestra que eu fiz, que falava sobre compaixão. E essa foi a primeira palestra que eu fiz, né, porque eu sou espírita. E esse dia foi um dia muito marcante para mim, porque eu tenho entendido, desde que a minha filha nasceu, que eu tenho encontrado um propósito mesmo de vida agora, né? Acho que todos nós vivemos buscando um sentido real na vida, né? E depois que a minha filha nasceu, acho que todas as dificuldades que eu passei, né, com o término da relação com o pai da minha filha, a questão de ser mãe solo, né, de ser uma mãe que trabalha também fora, mas dentro de casa, de home office, eu vivi muitas experiências, né, apesar da minha família me acolher bastante, a solidão materna me fez uma internalização que eu falo que eu acho que eu fiz mestrado, doutorado, pós, e em questão de autoconhecimento, assim, porque a maneira que eu vim encontrar a minha força, né, para não adoecer diante de tantas coisas que eu estava passando na minha vida, foi através do autoconhecimento, né? Eu podia ter me entregado a simplesmente achar que a vida é difícil e só que olhar para minha filha, né? Eu queria e quero ser um exemplo para ela, porque a gente sabe o quanto que o exemplo que arrasta, né, as pessoas. Eu não deixei com que a dor e com que o sofrimento, as coisas que estavam me fazendo mal fossem maior do que a minha necessidade de ser um exemplo para minha filha, né? De ser humano, não é de mulher, não é de questão de gênero, de nada, assim, de ser humano, né? De força, né? E aí, estudando sobre depressão, sobre doenças mentais e tal, eu fui descobrindo, né, situações para me darem força para enfrentar tudo que eu tenho vivido. E aí, eu sempre me senti num olhar macro para as coisas simples, assim. Eu sempre encontrei, sempre desde nova, assim, eu sempre gostei mais do que era simples. O que me fazia feliz era estar com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Óbvio, né, que a gente gosta de coisas boas, né, materialmente falando. Mas eu sempre fui muito ligada a momentos, com pessoas que eu amo, né? E aí isso foi
durante a minha vida toda, aparecendo dentro da minha personalidade. Silvia, meu pai falou uma vez, sempre sou chamada na escola por causa da Silvia. E eu fiz direito foi por causa disso, sempre fui meio brigona, porque eu tava lá defendendo alguém, ou então, isso aqui tá errado, com uma professora novinha, né? Sempre tive esse ímpeto de falar. E aí eu tenho buscado um equilíbrio com essa minha facilidade de me colocar na vida, para não parecer arrogante, né? Porque muitas vezes, quando a gente tem facilidade em se comunicar, de falar, isso pode passar uma arrogância. E é uma das coisas que eu tento me melhorar o tempo inteiro, porque a intenção de ser não existe, né? Mas as pessoas dentro da sua cultura, dentro da sua educação, tem pessoas que são mais sociáveis e outras não, mais tímidas e outras não. Elas olham para a minha personalidade e acabam interpretando dessa forma. Não que eu queira agradar todo mundo, mas eu acho que em muitos momentos eu posso equilibrar melhor essa minha personalidade. Isso que você falou me remete a uma fala de um filósofo que eu sempre já citei algumas vezes por aqui, que é o Victor Lima. Uhum. E ele fala que nós temos que conhecer os nossos demônios para conseguir confrontar os nossos demônios. Uhum. E ele usa até essa situação de ser muito arrogante. Ele fala, eu sei que eu sou arrogante. Muitas vezes, essa coisa de filósofo ficar falando sobre a vida, sobre tudo, parece que eu sei sobre tudo, eu pareço arrogante. Uhum. Então, desde que eu me descobri como um cara arrogante, ele falou, sempre que eu vou conversar com alguém, que eu sento de frente com alguém, eu boto uma cadeirinha imaginária do lado da pessoa, com um demônio da arrogância olhando para minha cara e falando assim, tô aqui, você vai deixar eu te martirizar, você vai deixar eu fazer você sofrer na sua vida, ou você vai me enfrentar de frente, para eu tentar não ser. Que legal. E isso é uma coisa muito de pessoas mesmo, porque quando a gente vive em sociedade, o primeiro que a gente faz é se comparar, para pertencer, para... se eu tô vendo que a Silvia faz isso e dá certo, eu vou me modelar na Silvia para eu fazer tudo que ela faz também, e eu vou deixando a minha essência para trás. Aí eu parei, olhei para a Carol, não, mas a Carol faz isso melhor que a Silvia, então eu vou me perdendo. E essa situação, muitas vezes, que você falou aí, tem disso, de você, eu sou assim, eu estou me reconhecendo assim, eu tenho que enfrentar esse meu jeito de ser, óbvio, buscando sempre melhorar, para não passar essa imagem de arrogância, de desdém, às vezes de deboche. Tem gente que você fala que você tem certeza que é uma pessoa debochada, e às vezes é a percepção do outro, não você que seja. Você queria não, passar. Não, às vezes a mensagem também muito é responsabilidade de quem está passando a mensagem. Mas como o outro vai receber essa mensagem, quase sempre é muito mais da pessoa que está recebendo do que da pessoa que está emitindo a mensagem. Né? Sem dúvida. Eu já passei por muitas situações assim, onde ainda mais questão de cultura. Eu já morei em Recife, né? Eu sou capixaba, mas desde os 16 anos moro em Minas, então cada um tem uma maneira de se expressar, né? Então eu já fui interpretada, porque mineiro fala, que preguiça de trabalhar, mas não é preguiça de trabalhar no sentido de estar com preguiça, tipo, tô cansado do meu trabalho, né? E aí eu usei esse termo em Recife, e aí a pessoa achou que eu estava chamando de preguiçosa, e não é. E até eu explicar, né? Então, existem muitas confusões, né? Com relação à personalidade, cultura e tal. E isso você ter levantado esse assunto, né? Sobre a gente se moldar, né? Eu acho que é um dos pontos mais importantes, e que aí a gente vai pegar uma chave sobre o que você falou de compaixão e tal, porque essa minha vivência, né? Ela me mostra a todo tempo a dificuldade das pessoas em mostrar o que ela quer e o que ela não quer, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A gente, desde que nasce, a gente é moldado de alguma maneira, inicialmente pelos nossos pais, né? Porque nossos pais, pela educação e a cultura, o meio que eles viveram, eles acham, né, que aquela maneira é a melhor maneira de criar um filho. E com tudo que eu tenho vivido, né, eu tenho uma filha de 2 anos, o nome dela é Elis, sempre foi meu sonho de vida, né, alcançado hoje, graças a Deus. Com tudo que eu estudei e estudo, o que eu falo é que eu quero fomentar na Elis o melhor dela, não o melhor de mim. Né? Eu quero que a Elis tenha tudo que ela queira, né, viver. Então, ser. Né? E por isso o nome da
da marca, né, que eu estou criando, é uma sociedade minha com as minhas irmãs, é sobre isso, assim, sobre fomentar o melhor das pessoas, né, a coragem de existir. E aí vocês vão gerar conteúdo sobre esse assunto no Instagram, é isso? Exatamente. O rosto vai ser meu, o que não impede também delas aparecerem, né? A equipe, hoje a gente está com uma equipe de 8 pessoas, que são pessoas que hoje estão trabalhando, que acreditam no que eu estou propondo, né? Que é uma coisa, eu falo assim, gente, financeiramente falando, vai ser uma consequência do bem que eu acredito que a Seja vai fazer. Então, eu acredito realmente nisso, no que a gente está fazendo. Como eu falei para vocês, eu tenho um sentimento e como eu tenho uma ligação muito espiritual, né, com tudo que eu estudo, eu não consigo nem dizer que se der certo. Meu sentimento é que alguém já me deu os tijolos, o cimento, e eu só estou construindo a casa, sabe? Porque foi tudo que eu vivi, principalmente depois da minha filha nascer, foi uma virada de chave absurda sobre esse propósito que eu estou trilhando, né? E eu sinto que até eu participo dentro da casa espírita que eu frequento, chama Francisco de Assis, é lá em Itaúna, no interior. Eu falei um dia, chama Filosofando sobre Si, esse projeto que tem. Eles pediram pra gente se descrever. E aí uma das descrições que eu fiz é que eu me sinto cansativa. E aí, só que como eu tenho uma facilidade de enxergar o copo cheio, né? Quando eu me senti várias vezes cansativa, eu comecei a tentar entender por que eu estou me sentindo assim, né? Porque eu vejo, dentro de tudo que eu estudei, que as coisas que se repetem com a gente têm algum recado, né? E eu me sinto muito cansativa porque eu tenho uma necessidade absurda de falar. Muito, assim. E depois que a minha filha nasceu, então, porque eu tive essa internalização obrigatória, né? Parece que a Silvia Dutra entrou numa gaveta, ela parou de existir, e aí a Silvia mãe é a que existiu durante muito tempo, e eu acho que não fez um ano que a Silvia Dutra tá saindo da gaveta, assim. E aí eu falo que né, a forma que Deus está encontrando de me mostrar esse propósito foi através dessa entrada na gaveta, né? Porque a minha necessidade de falar, eu sempre fui muito falante, sempre fui muito argumentativa, tanto que quando eu fui fazer faculdade eu pensei, dentre as coisas que eu gosto de fazer é direito, psicologia, como eu gosto muito de exercício também, pensei em educação física. Eu acabei indo para o direito porque eu sempre fui essa brigoninha da galera. Então, e aí, com isso eu fui entendendo o porquê que eu tinha essa necessidade grande de falar e de defender as pessoas, né? E aí, com a experiência profissional, eu vejo muito dentro das empresas o quanto que as pessoas têm dificuldade de colocar limites. Porque a gente vive numa cultura em que, normalmente, o empresário, ele tá te fazendo um favor de te dar um trabalho, na verdade é uma troca, né? Então, eu percebo muito, dentro da empresa que eu trabalho, das empresas em que eu trabalhei, em que as pessoas não têm coragem de falar o mínimo, né? E, inclusive, já em mais de uma empresa que eu trabalhei, já disseram que eu devia ser preferida por algum motivo. E, na verdade, eu entendo que não. É porque eu tenho essa facilidade de me comunicar, de dizer, aqui eu não achei legal, até com um gerente, um diretor meu, dele ter falado de uma forma que eu não gostei, eu procurei um momento e falei, aqui nesse momento eu não achei legal o que você falou. Isso desde nova, e eu acho que isso também é da minha personalidade, mas vem da educação, né? Meus pais sempre me disseram assim, cara, você vai trabalhar num lugar, você tá lá dando o seu trabalho e o seu retorno é o seu salário. Ninguém tá fazendo favor para ninguém ali, né? Então, teve situações na vida do meu pai em que um diretor meteu a mão na mesa, gritou com ele, ele levantou, meteu a mão na mesa e falou para ele aqui, você está me pagando e eu estou trabalhando, né? Isso não te dá o direito de agir dessa forma comigo. E esse exemplo do meu pai me marcou muito. Eu morava aqui em Vitória ainda, sei lá, eu devia ter uns 10 anos quando meu pai me contou essa situação que ele passou. E isso ficou muito marcado. Eu acho que junto com a minha personalidade, em todos os momentos da minha vida, desde com alguém que era gestor, ou alguém que era no mesmo patamar que eu, ou abaixo de mim, eu sempre tive essa facilidade de dizer assim, aqui não, aí até aqui.
E aí, por isso, na maioria das empresas em que eu passei, as pessoas tinham esse sentimento de que eu tinha alguma preferência. E eu acho que pela dificuldade de falar, de se comunicar, as pessoas deixam de conseguir muitas coisas. Mas isso aí tem muito da infância. Né? Quando a gente é adulto, né, que a gente faz adulto, a gente acha que a gente é o que a gente está só hoje. Muitas vezes a gente esquece o que a gente foi. Como se aquela criança de 3, 4, 5 anos tivesse deixado de existir. Ela não deixou de existir, ela só cresceu. Mas toda a experiência de vida dela, tudo que ela viveu, tudo que ela aprendeu, tudo que ela sentiu, continua guardado ali. Muitas vezes ela guarda tanto que na vida adulta ela vem e faz um mal para ela danado. Por quê? Porque a gente, aí eu vou como pai falar assim, nós temos muito o hábito de tolir nossos filhos de pequenas escolhas, por exemplo. Né? E o dia que eu me dei conta disso, eu falei, cara, por que eu não vou deixar, por exemplo, a minha filha escolher a roupa que ela vai usar? Ah, porque tá feio. Tá feio para quem? Tá feio para mim? Tá feio para a mãe que vai achar, que vai pensar, porra, vai ser aniversário? O que as outras mães vão pensar de mim? Que eu sou uma péssima mãe, que eu sou um péssimo pai, que a gente não toma conta da nossa filha. A preocupação já é com ela. A preocupação não é com sua filha, que ela tá feia. Pode até ser, o amiguinho vai zoar da sua cara, mas a preocupação maior, às vezes, é muito o que vão pensar de mim na escola. Minha filha está de cabelo solto, a minha filha não está indo de penteado. E ao mesmo tempo, assim, tá feio, tá feio. Ah, ela quer ir com uma meia rosa, com uma meia branca, com a camisa xadrez e com a saia listrada. Assim, cara, ok, os padrões de vestimenta, tá horrível. Tá horrível. Mas aí eu parei e pensei, cara, deixa eu lembrar aqui uma situação. Quando eu era pequeno, eu gostava de um seriado que era Punk, A Levada da Breca. E eu parei para olhar e falei assim, cara, eu neguei a Elis Maria de vestido de uma forma que ela queria ir, porque eu achei feio. Que não tá muito diferente de um seriado que eu adorava. O que é bonito para um, o que é bonito para outro. Eu tenho plena certeza que se eu aparecer aqui, entrar por essa porta vestido da mesma forma que o Neymar tá vestido hoje, vocês vão olhar e falar assim, Vinícius tá doido. Vinícius tá doido. Por que você tá vestido assim, cara? Você tá maluco? Porque é o Vinícius. Mas no Neymar é bonito. No seriado da televisão, é legal. Na minha filha, o que vão pensar de mim? E a criança carrega aquilo com ela. E quando ela carrega aquilo com ela de eu não posso mostrar quem eu sou, na vida adulta, ela não vai mostrar quem ela é. Por isso que as escolas hoje estão partindo muito para essas... Isso tem que vir das escolas, mas também tem que vir do ambiente de trabalho, isso tem que vir dentro de casa, isso tem que vir num círculo de amigos. Mas tem escola porque para preparar mais para frente. De inteligência emocional, de você conhecer os seus sentimentos, de você saber o que você sente, saber o que aquilo pode te levar a fazer. Pensamento crítico. O pensamento crítico. E também de uma educação afetiva, de você saber que você, criança, eu até brinco assim, que criança é cruel, mas ela é cruel dentro da pureza dela, porque a criança não tem filtro. Se ela olhar pra você e achar que você tá feio, ela fala, você tá feio, tio. Aí o pai fica assim, ai meu Deus, desculpa, não faço não, menino, não faço não, menino. Deixa de falar o que a criança é aquilo. Ah, o adulto não gostou? O problema é do adulto que está mal resolvido. Se você for entrar numa batalha com uma criança de 5, 6, 7 anos que fala o que ela pensa, né, dentro daquela normalidade, o problema é do adulto. Cara. E você falou uma coisa muito interessante, que é sobre a gente esquecer a criança que a gente foi. E eu tenho uma mania que, pelo menos para mim, funciona muito. Não sei se vocês fazem isso. De tempo em tempo, passam alguns meses, eu pego fotos minhas da infância, quando eu era criança. E eu fico revendo aquilo. Já vi aquelas fotos 1 milhão de vezes, mas eu vou lá, fico revendo, lembro de algumas situações. Escuto músicas que eu escutava 15 anos atrás. E aí passa aquele filme na cabeça. Eu me reconecto comigo mesmo naquele momento. Porque a nossa essência está na criança que a gente foi. Então eu uso muito isso para lembrar dos sonhos que eu tinha e conquistei, lembrar dos sonhos que eu ainda tenho, de não deixar, de certa forma, a pureza de lado, ingenuidade, né? Tudo dentro dos limites também. Mas eu acho que isso funciona muito para mim. Que bacana. Muito. E a ingenuidade da criança, o que é? Como é que a gente vê assim? Eu trabalho desde 2008, então assim, minha rotina diária é encontrar com crianças e adolescentes, porque eu trabalho numa vara de infância e juventude. Eu me lembro que há alguns anos passados,
foi estampado em todos os jornais de grande circulação daqui de Vitória, Espírito Santo. E são 2, Gazeta e Tribuna. E nas 2 capas de jornal estava uma foto borrocada, o rostinho da criança borrocada, e com a frase entre aspas, quero ser matador de policial. Era um garoto de 8 anos que tinha quebrado o dedo de policial à base da mordida. E aquele garoto, quando foi reportado aquilo, ele já era tratado como uma grande ameaça à sociedade. Perdido, né? É um caso perdido. Uhum. E aquele garoto foi levado até o local que eu trabalhava. Ele tinha só 8 anos, ele não poderia ficar apreendido, porque para ficar apreendido é dos 12 aos 18 incompleto. Você comete ato infracional, se você tem menos de 12 e você cometeu, seja lá o que for, da maior das atrocidades, você não vai apreendido, porque criança não comete ato infracional. Ele tinha 8 anos, ele quebrou um dedo policial, ele tinha roubado uma bicicleta, e ele foi levado até o local que eu trabalhava. E eu tinha o hábito de, às vezes, descer e ficar conversando. Aí, nesse dia, desceu um colega meu, ficou tentando conversar com ele, e ele puxar papo. Mais de meia hora ali, o garoto parava olhando pra gente. Realmente, ele tinha uma cara de quem não estava muito satisfeito. Ele não falava um A. Ele não falava um A. Eu liguei para a avó dele, eu mesmo liguei. Falei, senhora, seu neto está aqui. Você pode buscar o seu neto? A gente está na vara da infância. Ela falou assim, posso não. E a mãe? Ah, a mãe morreu. E o pai? O pai não cuida dele não. Quem que ter sou eu. E a senhora não pode buscar seu neto? Posso não, que eu estou fazendo a faxina. Quando eu acabar aqui, quando eu estiver liberado, eu vou buscar ele aí. Eu pensei, cara, esse garoto, ele é cria da rua. Esse garoto tem ninguém na vida dele. Aí eu voltei, isso já tinha passado o horário do expediente, eu liguei para ela às 4 e pouco, ela falou que só podia depois das 6, 7 horas. Então eu já sabia que aquele dia eu não ia sair tão cedo. Então, eu voltei para a sala onde ele estava, que era uma brinquedoteca, e fiquei conversando com ele. Mas em 20 minutos eu já estava quase desistindo, porque eu não ouvia a voz dele, eu não ouvia a voz daquele menino. Até que eu antes falei assim, cara, vou desistir. Eu falei assim, você gosta de que brinquedo que você gosta? E desenho animado, você gosta de desenho animado? Eu gostava muito do Popeye. Aí foi a primeira, ele falou assim, não, eu gosto do Tom e Jerry. Aí eu falei, peguei o ponto dele. Eu vou conversar sobre coisas de criança. Não adianta eu conversar sobre a vida dele, se ele estuda, se ele não estuda, como é que, se ele almoça, se ele não almoça, o que ele tem na vida. Eu vou conversar com uma criança. E ali eu me dei conta que eu estava conversando com uma criança de 8 anos de idade, que isso é um jornal como eu quero ser um matador de policial, mas quem está na minha frente era de 8 anos. Sabe? E a partir dali, foram uns 30, 40 minutos conversando com ele sobre desenho animado, até que a avó dele chegou. Ele tinha 8 anos. Faz muitos anos isso. E agora, recentemente, infelizmente, há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, chegou um processo que eu olhei, era o nome dele. Assim, ele não virou um matador de policial, ele tinha cometido um pequeno furto no supermercado, se não me engano, estava roubando chocolate, roubando alguma coisa no supermercado, e apareceu apreendido lá pra gente. Coisa de 9 anos depois, ele estava 16, 17 anos, que eu olhei pra cara dele, aquele já crescido, e eu só lembrava dele conversando sobre desenho animado comigo, aquela criança conversando sobre desenho animado comigo. Porque talvez em casa ele não tinha amor, ele não tinha atenção de ninguém. Talvez, com certeza. Ele era criado na rua, e o que ele aprende na rua? Você aprende o que te mostra quando você é criança. A criança ela é uma esponja de conhecimento. Se ela é criada num lugar com tiroteio, com raiva, com tapa, com xingamento, ela vai ser que ela seja o quê? Não, e ela é considerada nada na sociedade. Ela é só mais Ela não é vista. Ela é um garoto de rua. Ele é só um garoto de rua que vai passar aqui, vai ganhar um número de um processo, e mês que vem eu não vou lembrar mais dele. Mas sim, graças a Deus eu tive a felicidade de trabalhar com profissionais que sempre falavam, Vinícius, isso aqui não é um processo, isso aqui é uma vida. Que legal. Isso aqui é uma vida. Um trabalho que vai te dar nada, de você fazer um despacho em uma linha, pode ser nada para você, mas você está despachando uma vida. É uma vida que você vai dar seguimento. E a partir dali eu comecei esse ano 2008, 2009, não sei. A partir dali, todo o processo chegando na minha mão, eu nunca tratei como mais um ou como um número. Me dá o processo número 10.000 aí. Não, era o processo do adolescente tal. Era o processo da família tal. Tanto que até hoje eu acho que deve ter uns 8 anos que eu saí da vara civil, que mexe com proteção, com adoção, com guarda. Até hoje eu tenho contatos com família que adotaram. Por quê? Porque eu fazia questão de manter contato com elas, de conversar com elas, às vezes eu ligava. Fulaninha, tem um processo seu aqui na vara da infância, quem está falando é Vinícius,
Você não botou o nome que sua filha vai tomar. Como é que vai ser o nome dela a partir de agora? As pessoas choravam do outro lado da linha. Porque muitas vezes as pessoas não esperam um mínimo gesto de gentileza com você. A gente está vivendo uma sociedade tão violenta, tão apressada, tão cheia de coisa que a gente não olha para o outro e fala assim, essa pessoa está fazendo isso porque ela está passando por isso, porque ela já passou isso, ela já teve aquilo. Não, a gente olha o resultado final. Eu tenho até uma certa dificuldade, Vinícius, quando eu escuto a gente está. Nós sempre vivemos nessa sociedade. Né? Então, a gente escuta muito as pessoas falarem assim, nossa, o mundo está acabando, né? A gente está perdido, olha a sociedade como que ela está. E, cara, se você for olhar, né, a vida passada, pregressa, tudo que a gente viveu, né, e vive até hoje, a gente está evoluindo. E aí, um monte de gente fala, já vem a Silvia, né, enxergar sempre o copo cheio. E enxergo, porque antigamente as pessoas eram arrastadas na rua, né? Isso aí eu tenho um olhar meio copo cheio também. Eu sempre falo, quando as pessoas vêm com esse papo de o mundo está acabando, a humanidade tem que acabar, eu falo, pô, irmão, a gente viveu escravidão, a gente viveu guerras, a gente vivia um lugar onde, se você roubava, você tinha a mão cortada, se você matava, você também era... Apesar de existir pena de morte em alguns lugares, mas não é a regra. Se você está ruim, a pandemia, às vezes uma gripe matava 1/3 da população do mundo. A gente viveu uma pandemia agora, a gente sabe que viveu uma pandemia. Morreu muita gente? Morreu, mas se você olhar na história, que a história conta, doenças muito menos letais mataram muito mais do que essa Covid que a gente passou agora. Então, assim, quando a pessoa fala para mim, o mundo está acabando, as pessoas, a humanidade está fadada ao fim, não deu certo. Eu falo, cara, que visão, que visão. Péssimo. E não é muito longe, não. No meu livro tem uma história que eu falo, uma menina que sofreu racismo, que daqui a alguns anos, que agora me falha a memória aqui do cálculo, daqui a em 2040 e pouco, a gente vai chegar a 200 anos que acabou a escravidão no Brasil. É pouco tempo. Isso na história da humanidade não é nada. O Brasil é um país de 500 e poucos anos. Você vê civilizações com 2.000, 3.000, 4.000 anos. E daqui 40, 50 anos, você a conta aqui agora, a gente vai viver 200 anos que a gente acabou com a escravidão no Brasil. Aquelas pessoas não eram nem consideradas pessoas. Sabe? Exatamente. E a gente carrega isso até hoje. Não tem jeito. 200 anos é nada. 200 anos são o quê? 3, 4 gerações? Eu falo assim, não, eu tenho culpa pelo que a gente viveu. Calma, peraí, você não, mas a sociedade tem, de uma forma geral. E essa compaixão, essa falta de empatia, que tá muito à flor da pele, porque também vai ser essa informação. Todo mundo tem voz hoje. E quem tinha voz antigamente? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas eram ouvidas. Hoje em dia todo mundo é ouvido. Hoje em dia, um idiota cria um perfil na rede social e fala atrocidades, daqui a pouco ele está com 1 milhão de seguidores falando porque as pessoas gostam. E as pessoas gostam de ver essas coisas. Vou ver o circo pegar fogo. Tipo esses programas de TV que tem briga o tempo todo. Vou ver o circo pegar fogo. O cara está com 1 milhão de seguidores falando atrocidades. Tem voz. E as pessoas vão consumindo esse tipo de conteúdo. E é onde que eu senti essa necessidade de fazer assejo, porque existem muitos canais de rede social, né, YouTube e tal, que estão fazendo o contrário. Né? E as pessoas querem ver isso. Isso faz bem. Eu lembro quando eu tive depressão, a minha psicóloga falou comigo assim, Silvia, quando você estiver muito mal, pega seu celular e começa a ver só coisa que você gosta. Né? Na época eu estava muito ligada em animal, viagens e tal, e sempre eu sou muito brincalhona, então eu gosto muito de coisas de comédia e tal, e eu criei um vínculo com isso até hoje, assim, né? E aí eu brinco que os nossos favoritos do Instagram é o nosso espírito. Então, se você for olhar os seus favoritos, vê como é que tá seu espírito, né? Porque é o algoritmo. Leva para onde a gente está realmente se ligando, se é bom, se é ruim. Nada aparece do nada, né? Nada. Nossa, o que está aparecendo isso para mim? Ou por que está aparecendo isso para você? Você deve estar procurando, né? Alguma coisa. Com certeza. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a enxergar o copo cheio, e às vezes é muito difícil. Eu lembro que um dia eu ouvi uma entrevista do Thiago Leifert falando sobre a doença da filha dele, né? Muito séria. E ele falando que ele fica pé da vida com as pessoas que falam assim, tenta entregar o lado, enxerga o lado positivo. O que tem de positivo nisso, né? Que eu tô vivendo, não tem? E eu super entendo o sentimento dele. Mas eu vejo,
O que ele fez de positivo? Cara, ele dá uma assessoria às pessoas que vivem. Se não fosse a filha dele ter vivido o que viveu, aquilo não vai existir. Olha o tanto de gente que ele tá dando assessoria, que ele tá ajudando. E é uma assessoria individualizada, assim, se vocês forem... Já ouviram isso, a história dele? Os Eu sei olhinhos, que a né, que ele filha, faz, a filha dele tem uma doença, um né? câncer nos olhos. Foi câncer nos olhos. E, então, assim, graças ao que a filha dele sofreu, por mais doloroso que foi, isso virou uma coisa tão grande pela figura que o Thiago é, né, sobre quem ele é, que, então, assim, aí tá o lado Outras crianças ele positivo. não vai ajudar. Né? Assim, a dor dele eu respeito, entendo real, acredito que se eu passar pela mesma coisa vai ser porque a gente é humano, né? Quantos momentos nós todos vivemos e a gente falou assim, pô, cadê Deus? Todo mundo não fala que ele tá sempre aqui com a gente, né? A gente tem o direito e ele não tem essa vaidade, tipo assim, ele tá me questionando, Cara, ele não tem esses sentimentos, né? Então, dentro da nossa humanidade, a gente questionar essas coisas é muito normal, mas a partir do momento que a dor passa, você consegue enxergar. Então, tudo que eu passei e passo ainda depois da minha maternidade e até antes disso, né? Porque aí, voltando a falar sobre personalidade, né? Eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade forte, o que eu tenho, eu sempre faço essa observação da personalidade forte, porque tem gente que fala, eu tenho personalidade forte como se fosse muito legal ser super sincero. Na verdade, você é sincericida, você tá ali magoando as pessoas. Não, eu tento sempre equilibrar essa personalidade para eu não magoar as outras pessoas, né? A pessoa tá vivendo da melhor maneira sem passar por cima de ninguém, né? Então, assim, eu sou muito brincalhona, eu tenho uma gargalhada, assim, que é conhecida entre os meus amigos, né? Teve uma amiga que já falou assim, caramba, a Silvia tá aqui, porque ela escutou minha gargalhada no lugar onde ela tava. E meu pai, pela época dele e tal, ele achava, pô, Silvia ri muito alto, mulher não pode rir alto assim, né? Mulher não pode falar alto, mulher não pode isso. E aí isso foi meio que cortando a minha personalidade. Nem foi cortando, porque ao mesmo tempo que ele falava isso, eu já me questionava muito assim, poxa, mas é uma risada. Por que eu não posso rir, né? Porque eu sou mulher? O que tem a ver? O que tem a ver o meu valor como pessoa ligada à minha gargalhada? E aí a gente vem com os assuntos, né? O que tem a ver o valor de uma mulher ou de uma pessoa, de um homem, com relação à roupa que ela veste, né? Então aí se você vai estudar mais a fundo, né? Dentro da Seja tem uma pessoa que ela é consultora de moda e eu comecei a estudar mais sobre moda, o porquê da moda. E aí acaba que a forma que você se veste é a forma que as pessoas vão te olhar de cara. Então isso abre portas realmente, né? Mas o ideal da sociedade, né, que a gente chegue nesse ponto e que isso aqui não vale nada. Eu quero sentar aqui e escutar o que a Carol tem para dizer. Quantas vezes durante a nossa vida a gente chegou num lugar e olhou, nossa, que homem bonito, nossa, que mulher bonita. E na hora que você foi conversar, você falou, pô, não tem nada. Aí deixa até de ser bonita, né? Nossa, e deixa real. E o contrário, às vezes você conhecia as pessoas que ninguém... Aí quando você para, você convive com aquela pessoa e fala assim, que pessoa bonita. E você não dava nada por ela. Nada por ela. Acontece muito. Mas a questão do Thiago que você está falando, ele fala assim, qual o lado bom disso? E eu acho que isso vai muito de autoconhecimento também, mas de religiosidade, a fé que cada um tem. Uma vez eu estava pensando com um amigo meu que é ateu, e ele não é aquele ateu chato que tenta te convencer que Deus não existe. Ele simplesmente se declara ateu. Ok. Ele falou assim, Vinícius, se você parar para pensar, para mim, é muito difícil, cara. Porque eu perdi minha mãe e para mim eu perdi minha mãe. Eu não tenho a expectativa de encontrar minha mãe num outro plano. Para mim acabou. Para mim, a minha mãe... pessoa assim é bem mais difícil. Para mim, a minha mãe está embaixo da terra sendo comida por micróbios ali. Você acha que eu queria escolher isso? Eu queria ter a fé que você tem, de que você vai morrer e você vai encontrar o seu filho do outro lado. Porque não é que eu simplesmente escolhi ser ateu. Ok, eu posso um dia ser tocado e passar a acreditar em uma coisa, mas até hoje, isso ele me falando, até hoje, onde eu vivi, nada conseguiu me tocar a ponto de eu acredito que existe um ser superior que a gente vai encontrar no outro lado, né? Não no plano terrestre. E realmente faz lógica isso. Para mim, eu me seguro. A única certeza que a gente tem na nossa vida é a morte. E a morte, muitas vezes, leva a gente a criar o inexplicável. E a fé você não explica. Como é que você vai explicar que você confia em Deus? Me explica por que você confia em Deus. Não sei. É aquele tipo de pergunta que você não sabe por onde você vai. Eu acredito em Deus porque eu li a Bíblia. Ok.
Se você quer dar essa resposta, é justo. Mas não é uma coisa explicável. A fé você não explica. Pra mim, eu tenho uma contradição aí sobre Qual? a frase. E vem do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele é uma ciência e uma filosofia também, Sim. né? Além de uma religião. Então, a gente só não tem provas, como a gente fala, de matemática, de filosofia, de geografia, de matérias mesmo, porque quem manda no mundo não quer. O Espiritismo, independente de ser kardecista, que é a vertente que eu sigo, tem provas inequívocas da existência da espiritualidade. Não, eu não duvido nem um pouco. Então, mas as pessoas, muita gente que é ateu, se pega nisso, de cadê a prova? Então, mas essa pessoa que fala cadê a prova, ela estuda? Com certeza. Esse meu amigo esse meu amigo que conversa, ele é um cara muito estudado, ele é um cara muito... Tanto que ele não é assim, ateu chato que fica... Mas ela estuda a prova ou ela só questiona a prova? O que se tem? Assim, eu já vi vários podcasts e programas de pessoas que eram ateus, que estudaram a vida de Cristo, porque não tem, gente, tá tudo provado, entendeu? Tá tudo provado a existência de Cristo, a existência da espiritualidade, né? No filme do Chico Xavier, né, a história do Chico, né? Não sei se vocês sabem, talvez o Vinícius, como eu já percebi que ele gosta do espiritismo, ele sabe, mas já houve uma absolvição por causa de uma carta psicografada do Chico, né? As Mães de Chico, eu amo esse filme. Muito lindo. Chorei igual criança. Você já relatou que você tem uma ligação muito forte com o espiritismo, né? Sim. Desde quando isso? Porque você passou por um processo doloroso na sua vida. Você já tinha ligação com o espiritismo? Eu acredito que eu já nasci espírita. Real, assim, apesar dos meus pais serem católicos. O pai da minha mãe era espírita, apesar de eu não ter conhecido ele. A família do meu pai, em grande maioria, é espírita. Mas o meu pai acabou virando católico pela liberdade, né? O espírita é aonde eu me ligo muito no espiritismo. Hoje eu falo que eu estou espírita, não que eu sou. Porque até hoje eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? E o lugar onde não disseram, porque está escrito na Bíblia, foi lá, né? Foi no espiritismo kardecista. Eu nunca frequentei outro espiritismo para dizer como é, né? Então eu vou falar de onde eu conheço. Então, as minhas questões sempre foram respondidas de forma lógica através do espiritismo kardecista, né? Então, até os 15 anos eu frequentei a Igreja Católica, porque meu pai falava assim, não, até os 15 eu quero que vocês façam isso, porque eu entendo que é o melhor para vocês. A partir dessa idade, aí vocês fazendo a primeira comunhão, vocês fazem o que vocês quiserem. Aí eu brinco que eu fiz a primeira comunhão e já saí correndo para alguma casa espírita, porque eu sempre gostei desses assuntos, né? E aí é onde eu acredito muito na reencarnação. Porque não tem porquê, apesar da minha família ser espírita, a grande maioria mora em Juiz de Fora, e aí acaba que eu não tinha tanto contato com o espiritismo, mas eu era sempre fui muito ligada a isso. E é o lugar onde me dizia que eu podia ser quem sou, né? Da maneira que eu sou, a liberdade que eu tenho, né? Então o espiritismo fala assim, quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado. Então é muito legal a liberdade, porque as pessoas acham que liberdade é você não ter se preocupar com conta para pagar, né? Você deitar ali na praia, beber o tanto que você quiser, não ter que dar satisfação para ninguém. Isso é uma mentira, né? Isso é uma prisão, na verdade, né? Eu acho que deve ser horrível você viver uma vida sem um propósito, né? Sem olhar para um lugar e pensar assim, nossa, isso aí é o que eu gosto de fazer realmente, né? Porque chega uma hora que até ficar à toa é chato, né? Então, eu me liguei muito no espiritismo por isso, assim, porque as minhas questões que giravam sempre em torno do porquê eu não posso fazer isso, se isso não magoa ninguém, se isso não invade o espaço de uma outra pessoa. Por que eu não posso fazer? Porque a sociedade fala que uma mulher não pode sentar de tal forma, uma mulher não pode, né, ou um homem não pode gostar de boneca, né? Então, assim, e uma coisa que eu falo muito, né, quando eu estava conversando com uma das meninas que fazem parte da equipe que está me ajudando com a construção da Seja, ela falou assim, Silvia, você está querendo construir uma coisa que não tem muros. Isso é muito perigoso. O legal é você ter um nicho, tipo, você vai falar sobre maternidade, você vai falar sobre espiritualidade e tal. Aí eu peguei e falei assim, tá. E ela já ajudou o pai dela a construir, né, o que o pai dela tem hoje. E ela falou assim, isso me dá um gatilho com o meu pai. O nome dela é Camila Ramon.
Eu falei, por que isso dá gatilho? Não, porque ele não queria ter muros. E aí acabou que ele foi andando pra um nicho só. Falei, tá, mas deu errado? Ela falou assim, não. Falei que tá. Não tem problema se amanhã eu entender que eu tenho que ir para um nicho, né? Hoje, né, o meu coração, a minha alma fala que eu não quero ter muros. Por quê? Porque eu não quero falar só sobre maternidade. Eu não quero falar só sobre homem, ou sobre mulher, sobre racismo. Eu quero falar sobre o que eu quiser, até sobre coisas fúteis se eu quiser. Entendeu? Então a Seja é literalmente para fomentar nas pessoas elas terem coragem de ser o melhor delas, né? E o que for pior, elas também terem coragem de enfrentar aquilo, porque eu vejo na minha família, com as discussões que eu tenho, né, com os meus pais, com as minhas irmãs, com os meus amigos, nós, e eu também, a mim mesma, né? A gente tem muita dificuldade de reconhecer onde a gente precisa melhorar. E isso vem de uma sociedade perfeccionista, né? A primeira palestra que eu fiz, eu até comentei com o Vinícius, eu acho que foi até um ponto que você levantou na nossa conversa. Que eu sempre que eu ia falar para muita gente, eu já começava me justificando de olha, gente, eu sou nova e gosto de fazer isso, mas se vocês perceberem que eu tô gaguejando, que eu errei alguma coisa, é porque eu tô nervosa e tal. E aí, nessa primeira palestra, eu não falei isso. Errei em vários momentos, esqueci nome de pessoas que eu queria citar, né? Ainda mais quando a gente tem TDAH, a gente fica nervosa e acaba esquecendo mesmo, né? E aí, no final, eu peguei e falei assim, mas eu me permiti errar. Porque o que eu quero a partir de hoje, porque ali foi meio que um divisor de águas, essa primeira palestra pública que eu fiz, que é como se fosse no domingo da missa, né? Todo mundo vai domingo na missa, então tá sempre lotado. Então, esse foi o domingo da missa lá da casa espírita em que eu frequentava. Eu falei assim, aqui tá sendo um divisor de águas para mim, por isso eu me cobrei isso, de não me explicar, né? A palestra falava sobre compaixão e eu queria dizer do quanto que a gente tem que se acolher. Eu falei muito mais de autocompaixão do que realmente de dar compaixão, que foi o que foi pedido para mim, porque eu vejo uma necessidade enorme da gente se acolher. Nossa. Mas talvez seja mais importante, né? Eu sempre digo, ninguém dá carona a pé. Às vezes você quer carregar um mundo nas suas costas, mas você tá ali, pagando promessa. Tem tipo, um monte de gente agarrada aqui. Até uma hora que você não vai aguentar mais. Aí você vai arriar. Quem estava nas suas costas ou vai ver que você não era necessário, era só uma facilidade para a vida dela, e vai continuar andando sem você, ou se realmente for uma pessoa que necessita de você, vai ficar caído do seu lado. Então eu sempre digo isso. Você olhar para você mesmo primeiro, não é egoísmo, não. É auto-amor, é autocompaixão. Você vai agir para melhorar a sua situação que você está, né? Porque você ficar só se lamentando também, estou tão cansada, e o que você está fazendo na vida? Não estou cansado porque eu estou ajudando meu primo, meu irmão, meu tio, meu papagaio, meus cachorros, meu vizinho e um ex-professor meu. E você? O que você está fazendo para sua vida? Não tenho tempo. Pô, como é que você não tem tempo? A primeira pessoa que você tem que amar na sua vida é você mesmo. Porque eu falo, se eu não estiver bem, as minhas filhas não vão estar bem. Exatamente. A minha esposa não vai estar bem. Imagina chegar em casa, todo dia, um cara mal-humorado, um cara que... Estou cansado do trabalho, estou bufando, estou reclamando e nada é bom. Nada é bom, nada é bom, nada é bom. E a vida delas vão naquele... E elas vão achar que aquilo é o normal da vida. Porque a nossa vida está acelerada. A nossa vida está maluca. A tecnologia trouxe isso. A tecnologia trouxe isso, que eu ainda tenho a impressão de que a humanidade vai se adequar à tecnologia para encontrar um norte. Porque do jeito que está, eu sempre brinco falando assim que o miojo hoje demora muito para sair. 3 minutos é uma eternidade hoje. Se você pudesse, você acelerava a água 2x para a água ferver, para você fazer logo seu miojo 1 minuto e meio. É, isso mesmo. Porque tá tudo muito rápido. E a pandemia veio para ensinar a gente a desacelerar, né? Em parte, muita gente não aprendeu com isso, né? Não, mas eu acho que já foi uma porrada bem grande. Muita gente não aprendeu. Muita né? gente Tanto que a gente vê um monte de empresa voltando para o 100% home surreal. Entendeu? A qualidade de vida. Eu falo, eu não volto para 100% home, se Deus quiser, nunca mais. Porque, gente, o tempo que a gente gasta, casa, trabalho, né? Para se arrumar para trabalhar, principalmente a mulher, né? É um tempo que você podia estar dormindo, você podia estar estudando, você podia estar fazendo exercício. Pra quê? Um monte de... Você vai falar de médico? Ok. Você vai falar de supermercado? Ok, é óbvio. Existem profissões que não tem como você trabalhar de home office.
né? Mas aí você pega um monte de empresa que você pode sim sentar no computador, né? Apesar de eu achar que o presencial também é muito importante, porque é muito ruim ficar dentro de casa o tempo inteiro. É muito ruim. A gente fala pela pandemia até. Né? Um chinês, É enlouquecedor. eu ouvi de um chinês uma vez, né? Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio, Vinícius. Eu cheguei cheio de dor para ele e falei assim, Vinícius, tudo é equilíbrio. O ser humano, o mundo, tudo é equilíbrio. Realmente, se você não sair de casa, você vai ficar enfurnado. E você vê vida de gente que vive enfurnado dentro de casa, que trabalha 100% home office, bicho, você não tem vida social, você não tem essa troca com o colega seu de trabalho, você não troca ideia, você vai, uma vez por mês a gente sai para ir no barzinho, não é a mesma coisa. Não, você vê no Japão, gente, eles tá tendo, tipo, personal que não é uma prostituta, é uma pessoa pra ir sentar e conversar, cara. Ah, tá, a pessoa que... Entendeu? Não sei se é no Japão, se é na China. É uma acompanhante. É uma acompanhante, mas não é pra fazer sexo, Sim, é só pra estar conversando. Então, assim, aí tá a distorção da tecnologia, né? Porque você acaba ficando num mundo solitário, porque você tem um mundo de informações e um monte de coisa legal, mas aí você esquece do social, que a gente é muito esquecendo que a importante. gente não acelera. Exato. O nosso corpo, a maior tecnologia que a gente tem, a maior tecnologia que existe em cima desse mundo é o corpo humano. Você vai olhar, é complexo demais. Não é um estudozinho que vai fazer um cara que até hoje ninguém consegue fazer um ser humano. Uma máquina de computador, o cara que estuda vai fazer. E você faz cada vez mais potente, cada vez mais acelerado, mas a nossa máquina não acelera a ponto de acompanhar aquela velocidade, muitas vezes inútil. Porque se você vai ouvir o áudio, é o que a Suelen falou num bate-papo com a gente aqui sobre comunicação. Bota no 2x para ouvir. Então a pessoa te mandou um áudio de 1 minuto, você bota no 2x, porque 1 minuto é muito tempo. Você gasta 30 segundos para você ouvir um áudio. E você perde a essência do áudio, você perde a essência do que a pessoa está querendo falar. A comunicação por aqui já não é muito efetiva, porque você recebe, é aquela questão que a gente falou no início, você recebe como você quer receber, não como... Às vezes você está num dia mal-humorado, eu te mando só um oi, você fala assim, tá chateado. Tá chateado comigo, o que eu fiz? Aí você já começa a se culpar. Né? Então, essa velocidade, a gente está tentando cada vez mais transformar as coisas numa velocidade muito rápida para a gente, não para a gente ter mais tempo de descansar, para a gente ter mais tempo de fazer mais coisas. Você vai dormir tarde, por quê? Porque até 2 horas da manhã eu fiquei resolvendo o assunto. Fui dormir, acordei às 7, vou fazer isso aqui rápido, eu consigo fazer mais coisa, fazer mais coisa, fazer mais coisa. E o seu tempo de descanso? E o seu tempo de parar de olhar para você mesmo? A gente vive no país mais É muito normal a gente ouvir as pessoas falando que não faço academia, eu não faço terapia, não tenho tempo para isso não. Aí toca o sininho aqui, você ficou 8 horas por dia no celular. Que é a falta de tempo, é a falta de dosar o tempo, é a falta de você... Você vê que você ficou 2 horas no celular, né? Passando foto e besteira, né? Que você podia estar... E foi aonde essa internação que eu tive, depois que eu tive minha filha, me fez aprender a usar o meu tempo, né? Porque muitas coisas mecânicas que eu faço no meu trabalho, eu fico ali com um podcast, audiobook ligado, e eu fui aprendendo muita coisa, né? Eu estava participando de uma roda de conversa que era uma palestra que tinha toda terça-feira nesse grupo espírita que eu frequento. E aí eu tinha ido lá para dar essa palestra, mas para mim virou um grupo de terapia, assim. Às 2 horas da tarde vai mais gente aposentada, pessoa desempregada. E aí começou a encher, porque virou uma roda de conversa. E eu estava falando sobre o trabalhador divino. E aí eu estava falando sobre o valor das pessoas. Quanto que ele é muito distorcido, né? A gente olha para a sociedade, quem tem valor é quem tem um iPhone, é quem tem um carro bom e tal, mas no fundo não, na realidade, até o cara mais rico do mundo, para ele comer arroz, ele depende do cara que tá lá fedorento, catando arroz, naquele sol horroroso. Se não for aquele cara, ele não come arroz, né? E aí um senhor pegou e pediu a palavra depois para dizer que, eu tenho idade para ser seu pai e eu nunca tive esse raciocínio que você tá falando. E aí, há um tempo atrás, eu ficava pensando assim, que o Espiritismo fala muito sobre a gente tomar cuidado sobre a vaidade, né? E aí vem dos elogios. E eu falava, mas se alguém tá falando que gostou do que eu falei, eu não posso ficar feliz, né, e tal. E aí foi pela primeira vez que eu recebi um elogio que eu dei um passo para trás, ao invés de eu dar uma inflada, tipo, caramba, ele nunca ouviu e é um senhor, né, o que eu tô falando. Na mesma hora eu olhei para ele e falei assim, seu Antônio, isso que eu falei aqui agora
eu aprendi em 2 anos, assim, apesar de a minha personalidade e a minha educação também, né, ter fomentado tudo isso, esses sentimentos que eu tenho, e eu aprendi por causa da tecnologia. Hoje, 90% da sociedade, desculpa se eu estiver errando, mas é o sentimento que eu tenho, tem acesso à internet. Né? Você vê um cara mais pobre, tá ali na rua catando lixo, e ele tem um celular com internet. E é uma escolha sua que você vê. Né? É uma escolha sua se você tá vendo sangue, fofoca, né? O que é de ruim, é o que você tá colocando dentro da sua cabeça. E aí é isso que vai florescer dentro de você, profissionalmente falando, a energia. E há um tempo atrás eu achava que esse negócio de energia era uma besteira, e não é. Não é. Cara, a energia que você transmite, afasta e traz pessoas para perto de você, isso é uma realidade. Você mudar o seu discurso sobre, nossa, eu sou uma pessoa preguiçosa. Nossa, eu odeio isso. Nossa, eu odeio aquilo. Até na palestra, mais uma vez falando dessa palestra, eu cito um que eu não vou lembrar, mais uma vez na palestra, eu não lembrei agora de novo. É um cientista japonês, em que ele pegou vários recipientes de água e para essa água ele emanou palavras ou sons, né? Então, para um recipiente ele falava amor, compaixão, eu te amo, eu te adoro. Ou então colocou para ouvir uma sinfonia de Mozart, né? Ou então uma música de metal, eu te odeio, eu vou te matar. E depois ele analisou, né, as moléculas da água. Se você vê os cristais das águas, pro que era positivo e pro que era negativo, você fala, bicho, eu tenho que parar de falar. Que ele mandou pra falar aquilo, né? Eu tenho que parar de falar, porque... E aí você vai parar de achar que é uma coisa abstrata, que é uma coisa de crença. Porque o cara tá analisando no laboratório uma molécula de água, né? Ciência, né? É ciência, você não tem... E é onde vou que eu até pesquisar aqui. Mas tem muita pesquisei, vê se você acha. Mas tem muita crítica que é meio Tomé assim, né? Só acredita vendo. Tem que ver pra quê. E o que eu não acho errado. Mas ao Eu mesmo acho ao muito mesmo- legal, ao que aí é mesmo- o pensamento crítico. é o pensamento. Você pode tomar um pensamento crítico, mas tem coisas que Vem do nosso sentimento. vem do nosso sentimento. A gente tem que acreditar nisso. E essa coisa de você ser positivo também já é cientificamente comprovado. Que quando você, por exemplo, faz uma boa ação, quando a pessoa que faz a boa ação, ela tem uma descarga de química no corpo que faz ela se sentir bem, a pessoa que viu uma boa ação se sente bem, e a pessoa que recebeu a boa ação também se sente bem. Porque o nosso corpo, a nossa mente que comanda tudo, ela vai ter a sinapse, vai ter as partes cérebros ativadas que vão produzir coisas que vai fazer a gente se sentir bem. Então, o amor, ele é contagioso. Ele é muito contagioso, ele contagia. Assim como a raiva, o rancor, o ódio, tudo também. Né? E mesmo assim, alguns sentimentos desses, a gente não tem que tratar como ruins. Por exemplo, tem um livro do Arun Gandhi, chamado O Surpreendente Propósito da Raiva. Ele é filho do Mahatma Gandhi. Que legal. E ele conta a realidade que ele vivia na Índia. Ele é neto do Gandhi. Ele conta a realidade que ele viveu na Índia um tempo com a avó dele. E ele viu uma realidade muito pobre. Eles viviam Ashram, no lugar que eles viviam. E uma vez ele conversando com o avô dele falou para ele, eu tenho raiva o tempo inteiro, mas a minha raiva me move. E com a minha raiva eu pratico coisas boas. Que legal. Porque você pode sentir raiva, a raiva é um sentimento humano. Ninguém vai viver sem sentir raiva. A pessoa que fala que nunca sentiu raiva na vida, ela é mentirosa. Você vai escolher como você vai usar isso. Você vai escolher, eu tô com a raiva dessa situação, que eu vou fazer melhor para superar essa situação. Então, nesse livro, ele Eu basicamente me fala sobre identifico isso. com isso que ele falou. Ele fala muito, muito disso. É um livro muito bom, Surpreendente Propósito da Raiva. São alguns livros que eu sempre indico. É o Surpreendente Propósito da Raiva, do Arun Gandhi. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E o livro do Perdão, do Desmond Tutu. Desmond Tutu morreu agora, no ano passado, no ano retrasado. Ele foi um sul-africano que viveu a situação do apartheid e que ele fala sobre perdão. Ele conta histórias no livro sobre pessoas que perdoaram situações tão que você fala, se eu vivesse isso, eu não ia perdoar, não. E quando você lê aquilo, você fala, cara, é possível, sabe? O amor realmente ele contagia. Não é só o mundo, se a gente for viver de raiva, de rancinho, não coisa, sabe? Tem gente que, da minha idade, quase 40 anos hoje, que você encontra e tá carregando rancinhos de adolescente, de coisas que você fez com a pessoa nem lembra que fez, aquela história de quem bate E aí a onde panha. vem a maturidade, né? Porque outro dia eu vi um post falando que envelhecer é bom,
porque traz maturidade, alguma coisa assim. E eu não concordo que envelhecer traz maturidade. Eu conheço muita gente mais velha que parece que tem 15, 17 anos. E pessoas mais novas, você fala, caramba, o que esse moleque tá falando? Como assim? De onde saiu isso? Né? E isso é realmente uma busca. Cada um trilha, né? Igual aí a gente vem aquela questão de sempre estar equilibrando, né? Igual você falou, pô, você vai ver aquele menino de 8 anos, né? Olha onde que ele tá vivendo, ninguém nunca olhou pra ele não sabe o que é amor, não sei o quê. Mas você vai ver gente que viveu dessa forma, nesse meio, e ela se transformou num ser iluminado, não sei como. Porque, na verdade, espiritualmente falando, a gente sabe, mas humanamente, né? Com o olhar humano, tipo, você fala, cara, como é que esse cara conseguiu? Vocês devem conhecer um cara que não tem os braços, a perna, né? E o cara surfa, o cara dirige. Então, assim, é a forma com que você decide viver a sua vida, né? Então, Autoridade é pra quem quer, né? E assim, óbvio que a gente como sociedade, a gente não pode simplesmente, desculpa o termo, cagar pra quem não tem nada. Né? Tipo, então pensando nisso, cada um escolhe, não é isso. Porque a gente tá em sociedade não é à toa. Todo mundo precisa de todo mundo. Quem fala que não precisa de alguém é ignorante. Né? A gente precisa de todo mundo para tudo o tempo inteiro. Ninguém vive sozinho. Né? Quando você entende a importância do outro, aí você começa a ter esse olhar diferente, porque aí é uma briga que eu tenho muito grande, né, sobre a questão do maternar. Né? Porque a frase mais famosa é quem pare o Mateus que o embale. Até tive algumas discussões e ainda tenho com a minha família sobre isso, porque eu acho realmente muito cruel você literalmente abandonar uma mãe e um filho, né? Muitas mães são solo casadas, né? E amanhã essa criança é o ser da sociedade que vai fazer ela ser melhor ou não, sabe? Eu acho que o ser humano, desde pequeno, ele tem que ser o carro-chefe em tudo que a gente cuida, tudo. Então, aí eu vou para uma frase que é muito mais legal do que essa, que precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? Então, por que isso? Né? Por que uma tribo africana, né, que para muitos é considerada atrasada, ela sabe muito mais do que quem pariu o Mateus Coimbra? Porque para você ter um ser humano digno, um ser humano que colabora dentro de uma sociedade, ele precisa ser visto. E é onde você falou que as escolas estão mudando, né? Por quê? Porque não tem como você... A nossa cultura, principalmente falando de países de terceiro mundo, a educação, ela cria seres para virarem um bonequinho. Todo mundo tem que saber matemática, todo mundo tem que saber ciência. E não cara. Eu sou uma pessoa que matemática e física eu queria morrer, mas eu não queria estar dentro daquela aula. Né? E vice-versa. Tem gente que está na aula de história, de português, de geografia, e, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí a gente está numa sociedade que faz um vestibular que você tem que saber todas as matérias para você conseguir passar, né? E aí, olha o tanto de gente aí vendo o podcast de vocês, né? Com aquele professor, como é o nome dele? Fábio. Fábio. Ele falando sobre um exemplo, nem sei se foi ele, se foi você que contou, Vinícius, do professor que não reprovou a aluna. Né? Que ele viu que... Foi você? Que ele viu que a menina tinha um professor de matemática. Isso. Que ela não era boa em matemática, mas ele conhecia muito ela, um grande professor, né? Conheceu a aluna. Ele não tá só, 40 alunos, eu não sei nem qual o nome né? Ele sabia, ele conhecia a aluna. Ele falou assim, eu não vou reprovar essa menina, porque ela é fenomenal. Né? E aí eu vou atrasar a vida dela por causa de matemática, ela não vai nem lembrar, né, no futuro. E aí ela foi em primeiro lugar na PUC. Então, assim... E eu lembro que eu, na minha malandragem, na faculdade, eu nunca, durante a minha vida inteira, eu nunca fui nota 10. Eu sempre fui, tem que passar, eu ficava na média. E aí, mas também eu sempre fiquei no equilíbrio de ser muito bagunceira, mas não tomar pau. Nem na escola, nem na faculdade. E aí eu andava com 3 meninas na faculdade e eu tava louca pra ir numa festa na frente da faculdade, só que minhas amigas todas, assim, penduradas de falta, não podia faltar, e eu louca pra ir, elas viraram pra mim e falaram assim, Silvia, pra gente ir, você vai ter que pedir pro professor dele não fazer chamada, senão a gente não vai. E aí eu fui. Cheguei lá pro professor e falei, professor,
Não vou mentir pra você, não. Tá tendo festa lá hoje no barzinho e tal, queria muito ir, mas as meninas estão todas penduradas e eu só vou se elas forem. E aí ele começou a rir e falou assim, Silvia, só você mesmo deve ter coragem de vir falar um negócio desse pra mim. Aí eu comecei a rir, eu falei, você fica decepcionada? Ele, de jeito nenhum, você acha que as pessoas, os melhores profissionais são os que estão sentados aqui na frente, que tiram as melhores notas? Não são. Os melhores profissionais são as pessoas que sabem fazer o que você está fazendo. Socializar, né? Que sabe conversar, né? Que tem um jeito alegre de viver, então. E é verdade, porque o que eu vejo... Eu passei na OAB com muito custo. Mas eu vejo um monte de gente que sentava lá na frente e tirava a melhor nota que não conseguiu tirar. E não é porque é uma pessoa ruim. E não é porque é uma pessoa que não estuda. Aí vem controle emocional. Que a vida inteira a gente pega a emoção e fala que é besteira. Para um homem, demonstrar sentimento é fraqueza, é coisa de mulher. Né? O que não é uma realidade. Eu sempre brinco com essa questão de falar a verdade, né? Eu sempre, muitos estagiários, e teve uma vez que eu sempre notei as estagiárias, sempre tinha uma desculpinha, mamãe passou mal, vovó não sei o quê, tá trânsito, não sei o que. Eu falo assim, olha, isso eu aprendi com um colega de trabalho há muitos anos, quem conta a verdade não merece punição. Boa. Então, se você quer faltar, Vinícius, quero faltar hoje, por que quer faltar hoje? Vinícius, eu tô com vontade de dormir. Falta, vai dormir. Não vem com papo, tem que fazer exame, tem que passar não sei onde, a ponte... daqui a pouco vocês estão chegando com a desculpa aqui que a terceira ponte alagou. Porque cada dia é tanta criatividade para inventar mentira que eu falo assim, conta a verdade. Vinícius, eu quero faltar por quê? Porque eu marquei um date com um casinho meu. Vai, se for trabalhar seu serviço, vai. Eu não vou tomar conta da sua vida. A gente não tá aqui para isso, né? Mas eu queria agradecer a sua presença. Obrigada. Foi muito gratificante conversar sobre tanto assunto. Sim. Queria pedir para vocês aí que estão acompanhando a gente, siga, compartilha, passa para frente, nosso Instagram, nosso YouTube. Quanto mais você impulsionar, mais vai ajudar a gente. Sim. Obrigada, gente. Se você tem alguma história para contar, como a Carol já disse, manda para a gente, que a gente vai trazer muito mais coisa para vocês e para a gente também. Qualquer coisa, manda direct pra gente. Manda para a Carol, para né? mim. A gente está aberto a conversar, é só procurar nós dois lá e vocês vão ver a minha carinha bonita e a da Carol, que a gente está aberto a conversar com todos vocês. Valeu? Abraço, Beijo, pessoal. gente.